A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem está falando é o diácono Jeremias, que irá dar sequência no capítulo 25 de Números. Ontem nós observamos as tramóias de Balaão e Balaque para tentar desestabilizar o povo de Deus, o povo israelita. E ele não conseguiu, porque toda vez que ele tentava amaldiçoar, ele fazia era abençoar o povo de Deus. Mas tem uma parte muito, muito ruim e tenebrosa no meio deste capítulo, que é o que nós ficamos de ver hoje, que são os conselhos, irmãos. Conselhos esses que podem destruir pessoas, famílias, igrejas, são os conselhos que não estão segundo a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Para a gente entender um pouco, Baal era um deus adorado por vários povos daquela época. Um deus da fertilização, e era por isso que havia muita prostituição. Eles tinham nas realizações sexuais a sua adoração a Baal. Irmãos, atrocidades terríveis. Eles cometiam sexo entre mulheres e animais, homem com animais, pessoas do mesmo sexo. Sexo entre todas as idades, meus irmãos. Era uma bagunça, era uma baderna o tipo de adoração que eles faziam. O povo israelita já é um povo que estava, né, igual comentando com os irmãos, há 40 ou mais de 40 anos aí já. Mas o povo, irmãos, eles não aprendiam. Isso é muito triste. Não é o tempo que você tem de igreja, não é o tempo que eu tenho de igreja. Se a gente não quiser aprender a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor, nós não estivermos ligados, a gente vai ficar igual o povo de Israel. Tem pessoas igual o povo de Israel. Eles passam tempo na igreja, mas tudo motivo de rebelião. Tudo é motivo para não querer mais, ou então tudo é motivo para aceitar qualquer coisa, qualquer conselho, porque não estão firmados na palavra do Senhor e nos estudos que eu acho que para um bom cristão deveria fazer e muito, estudar a palavra do Senhor. Nós temos várias formas de estudos. Nas quartas-feiras nós temos o estudo esse que é gravado de capítulo por capítulo, e várias outras séries de estudos. Nossa igreja é considerada uma das melhores em palavras, não só do Gama, mas no Distrito Federal. Eu tenho encontrado com amigos que já foram da Brasil para Cristo, hoje estão em outras igrejas, outras congregações, mas os elogios à palavra são a primeira coisa que falam. É uma palavra edificada, é uma igreja edificada mesmo na palavra. Amém? Por isso, a gente fica muito orgulhoso e temos que continuar a manter isso. A gente não é levado por qualquer palavra, por qualquer conselho, porque a gente estuda bem a palavra do Senhor. Na direção do nosso pastor Gideon Júnior, está todo mundo bem direcionado. Então, vamos estudar, beleza? Mas o povo israelita, irmãos, eles não aprendiam. E assim, com esse tempo todo, o que aconteceu? Eles começaram a se envolver com aquele povo. Os homens, os jovens se encantaram com as mulheres da época, com aquelas mulheres, e começaram ali a se envolver de tal forma com os moabitas, que era tudo normal. Os moabitas eles só estavam fazendo adoração. Às vezes, o círculo ou as pessoas que você está totalmente fora. Você está seguindo o conselho de Balaque, Balaão, você está naquela bagunça, mas você está lá no meio dos moabitas e para eles é normal. E aí você fala, realmente é normal, não tem nada demais nisso. E você começa a sair fora daquilo que é o propósito do Senhor. Quando menos perceber, eles já estavam cultuando o Deus Baal. Às vezes estamos tão no meio dos moabitas, meus irmãos,
é sério, que não prestamos atenção em ricos detalhes. Às vezes são parentes, hein? Às vezes são amigos de escola, de trabalho. Para isso está tudo normal, como eu havia falado. Tudo pode. É curtir a vida e entrar. E aí começa a entrar aí os conselhos errados. E sem que nós percebamos, poderemos estar envolvidos. Tenha certeza que a ira do Senhor pode vir. Esse livro de Números mostra misericórdia, tranquilidade, porém mostra também a ira de Deus. O Senhor pediu para que Moisés falasse aos juízes. Os juízes de Israel, no caso, era para matar todos os homens, irmãos, que se envolveram com aquelas mulheres. Aquilo tudo foi considerado uma praga. Então acharam que o envolvimento com os moabitas já está cultuando, e aquilo ali já tinha intitulado praga. Aquilo ali já era uma praga no meio do povo de Israel. Quando aquele israelita com uma mulher midianita entrou na congregação, aí Finéias, irmãos, que já estava um servo, um adorador do Senhor mesmo, já estava vendo a fúria do Senhor, o povo se perdendo mais uma vez, mais problema com o povo. Ele não pensou duas vezes. Finéias era neto de Arão, então já tinha sangue de adorador mesmo. Ele atravessou uma lança naqueles dois, tanto no israelita como a mulher moabita. E ali criou-se uma nova aliança. Porém, no versículo 9 de Números, fala que aquela praga dizimou 24.000. Algumas coisas que acontecem, pode ter o perdão, pode voltar à normalidade, mas as consequências já foi muito grave, já foi muito grande. Algumas coisas que poderemos evitar e provavelmente lá na frente receberemos aquele perdão, mas nós temos que ter muito cuidado com as consequências do pecado, meus irmãos. Aqui resultou essa quantidade de pessoas mortas. Na realidade, estamos em constante batalha contra o mal. É uma batalha espiritual e não uma batalha física. Não pensa que a gente vai conseguir vencer isso sem o estudo da palavra, sem a oração, nós não conseguiremos. É uma batalha, não é física. Não pense você pela sua capacidade, família, posição social, pela sua força, pela sua riqueza, conseguirá de alguma coisa com Deus. As coisas espirituais são espirituais. A nossa guerra não é contra a carne, o sangue, é espiritual. Não queira, não queira, meu irmão, entrar nessa peleja, na batalha espiritual com suas forças. Você tem, porém, que estar firmado no Senhor. Temos que nos revestirmos da armadura do Senhor, da espada que é a palavra. Aí sim, meus irmãos, nós iremos vencer todo o mal. Resumindo, o nosso capítulo 25, ele entra com alguém querendo destruir o povo de Deus. É o que nós percebemos, que sempre haverá esse tipo de gente querendo destruir o povo de Deus. Ele vai tentar de qualquer forma. Porém, uma das coisas mais interessantes que aprendemos nesse capítulo, que são os conselhos bons e os conselhos ruins. Nesse caso aqui, teve muitos conselhos ruins, não tivemos os bons conselhos, né? Então, esses conselhos ruins entraram no meio do povo de Deus, fazendo assim com que as pessoas saíssem do seu objetivo,
tão próximo de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido, tão próximo de alcançar êxito em sua batalha, que era a sua caminhada. Devido a conselhos errados, esse povo começou a se perder. Nós aprendemos que não é o tempo que está dentro da igreja que vai te amadurecer. Nós percebemos que o povo israelita estava com aquela liderança forte, firmada com o Senhor, mas eles, o povo mesmo, era fraco, meus irmãos. Era fraco, mesmo tendo conselhos, mesmo tendo, vamos embora, vamos, a gente vai conseguir. Às vezes não queriam, uma parte não queria, sabe? Se arrastando. E nós temos que ter o discernimento que nós temos pessoas ao nosso redor que se arrastam, estão prontos e preparados a ouvir qualquer tipo de conselho. Que nós tenhamos a nossa fé, que nós tenhamos a nossa vida dentro da palavra, porque dentro da palavra, meus irmãos, nós teremos um escudo maior, nós teremos uma sabedoria que o Senhor nos dará. Aquele que está buscando o Senhor, que estuda a palavra do Senhor, o Senhor vai blindando isso. E esse mal não chegará à nossa tenda, não chegará à nossa congregação, não chegará à nossa família. Nós temos que estender as nossas mãos para os céus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não acreditarmos em conselhos do ímpio ou de pessoas que parecem ser legais, mas está te dando conselho fora da palavra do Senhor. Que a gente não venha se envolver com moabitas, com pessoas que têm outro Deus a não ser o nosso Deus. Quando eles tentaram amaldiçoar o povo de Deus, eles estavam travando uma guerra contra Deus e não venceram, porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus guarda o seu povo. Mas nós temos o livre-arbítrio, meus irmãos. E o diabo pode usar essa artimanha de tentar vir direto no povo. Vir direto no povo. A probabilidade de ele ter êxito, se você e eu estivermos na presença do Senhor, lermos a palavra do Senhor, nos fortificarmos na fé, será praticamente nulas. Vamos continuar estudando, vamos continuar aprendendo, porque esse aprendizado nos capacita a vencer o mal. Eu quero aqui agradecer ao pastor Gideon Júnior pela confiança. Eu quero que os irmãos tenham entendido essa ideia dos conselhos e o que aconteceu com o povo, que era um povo de Deus e que se deixou levar por esses momentos e quase foram dizimados. E que nós possamos, meus irmãos, prosseguir, estudando a palavra do Senhor, aprendendo cada dia mais dentro daquilo que o Senhor nos ensina. Nós temos excelentes professores. Nós temos pessoas lendo e explicando a palavra do Senhor diariamente. Coloque o seu fonezinho de ouvido no seu trabalho, no ônibus. Ouça a palavra do Senhor. Ouça os estudos da palavra do Senhor e o nosso crescimento será baseado em adoração, na palavra e nos fortificando cada dia mais. Que Deus abençoe a todos. Amém.